A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Emanuel Queiroz e estou aqui com o primeiro vídeo em nosso canal para falar sobre o planejamento na administração eclesiástica. Eu espero que você goste muito desse vídeo, feito com muito carinho, e já peço para você inscrever-se em nosso canal. Nós estaremos sempre trazendo aqui algum assunto relevante sobre a palavra de Deus. Mas vamos lá, nós vamos falar sobre o planejamento na administração eclesiástica. E aqui tem alguns pontos que são bem interessantes, que eu acredito que nós vamos iniciar, não é, trazendo aqui algumas definições para depois nós trazermos exemplos bíblicos. Vamos lá. Primeiro, as definições sobre administração. Administração, nós temos aqui uma definição de Dalberto Chiavenato, que diz: conjunto de atividades próprias de determinados indivíduos que tem como objetivo ordenar, encaminhar e facilitar os esforços coletivos para a realização de objetivos antecipadamente deliberados. A origem do termo administração deriva do latim ad e menester. Aí eu não sou especialista em latim, não é? Mas ad significa direção, tendência para, e menester, subordinação ou obediência, que, juntando, nós podemos ter direção para tendência e obediência, respectivamente. Temos aqui também uma definição muito interessante de Palácio, que diz o seguinte: a administração é necessária, pois desde muito cedo verificou-se que é impossível ao homem realizar a maioria das atividades que a própria sobrevivência lhe exigia, sem o auxílio de outras pessoas. Mas esse auxílio só poderia ser eficaz em determinadas circunstâncias que pouco a pouco passou a conhecer. Como resultado imediato, surgiu um conjunto de atividades e de atitudes que tomaria o nome de administração e que, com o decorrer do tempo, se transformou num campo definido de conhecimentos científicos. Então, o que é que acontece aqui? O que é que nós temos aqui? Nós temos que a administração ela passa a ser algo necessário, passa a ser algo estudado, ela passa a ser algo programado, sistematizado, para atender exatamente às necessidades, às atividades que uma única pessoa não conseguiria fazer. Continuando aqui as definições de administração, nós temos uma definição aqui de Likert. A administração é um processo relativo no qual não existem normas e princípios universais válidos para todas as situações. Ela nunca é igual em todas as organizações e assume feições diferentes, dependendo das condições internas e externas da organização. Essa definição aqui é muito interessante, muito importante, porque aqui a gente já começa a ver que nós vamos ter aqui mais de um tipo de administração, e é exatamente aqui que vai se encaixar a administração eclesiástica. Base nessa última definição, nós vamos apresentar agora sub-áreas da administração. A primeira delas, a empresarial ou a privada, depois a pública e, por fim, o terceiro setor, que são todas aquelas instituições, entidades que não se encaixam nem na privada, que tem por objetivo fins lucrativos, nem a pública, mas são entidades filantrópicas, entidades que não têm por objetivo em si o lucro, como, por exemplo, as igrejas. E aqui nós podemos encaixar agora a administração eclesiástica, porque ela é uma administração do terceiro setor. Uma boa definição de administração eclesiástica nós temos aqui dos pastores Nemuel Kessler e Samuel Câmara, que diz:
A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange à sua função de líder, o administrador principal da igreja a que serve. Lembremos-nos de que a igreja é, simultaneamente, organismo e organização. É o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: espiritual, social e econômico, para atender à missão para a qual Deus a constituiu. E aqui eu acho que é importante a gente colocar essa mensagem: administrar e pastorear a igreja vai além de orar, ensinar a palavra e aconselhar. Certamente a gente já ouviu isso no passado, não é? Quantos não disseram, não é, que a gente não precisaria ter determinados cuidados, que apenas a oração resolveria, que apenas a ministração da palavra resolveria, e nós realmente concordamos que em inúmeras situações, a maioria das situações são resolvidas, situações em nível espiritual são resolvidas através da oração e também da ministração da palavra, do aconselhamento, mas num sentido mais amplo da administração eclesiástica, administrar e pastorear a igreja realmente vai além de orar, ensinar a palavra e aconselhar. Administrar uma igreja vai muito além dessas atribuições. Exige planejamento, organização, delegação de funções, administração dessas delegações, o controle sobre a delegação e sobre as pessoas, também monitorar a questão da alocação de recursos. Então, na verdade, a administração eclesiástica é algo mais complexo e que exige mais do pastor. Voltando aqui no mesmo livro, o pastor Nemuel Kessler e o pastor Samuel Câmara, eles também trazem que pastorear é muito mais que presidir, é administrar com eficiência os negócios do reino de Deus, e não são poucos negócios. Diferença entre atividade meio e atividade fim. Atividade fim é aquela primordial relacionada à missão, relacionada ao foco. Atividade meio é aquela que dá suporte, que dá condições para que a atividade fim aconteça. Atividade fim de uma igreja, o ensino da palavra para a edificação da igreja, a adoração a Deus e o evangelismo. Atividade meio, todas as responsabilidades de cada departamento para garantir que tenham condições de realizar a atividade fim. Por exemplo, a questão da luz, da água, do som, dos instrumentos, dos bancos, cadeiras, ventiladores, ar-condicionados, etc. Tudo que faz com que, na verdade, a entidade, a instituição funcione. Nós temos agora também uma definição aqui sobre planejamento, não é? Já que o tema do nosso vídeo é o planejamento na administração eclesiástica, mas eu achei por bem trazer toda essa introdução aqui falando sobre a questão da administração em si, para nós entrarmos no planejamento. Traçar, segundo o dicionário Aurélio, planejar é traçar, fazer o plano de, projetar, fazer tensão de, programar, planificar, planear. Temos também mais uma definição aqui de Chiavenato, que diz: planejar é o processo de estabelecer objetivos e determinar o que deve ser feito para alcançá-los. Planejamento é o processo de estabelecer objetivos e cursos de ação antes de tomar a ação. E agora nós vamos entrar aqui nos exemplos bíblicos, que são muito claros, mas que muitas vezes passam desapercebidos por nós, não é? E que é interessante a gente resgatar isso para ver que o que está hoje nos livros, o que existe hoje na ciência da administração, não é nada que não já exista, que não já esteja também escrito na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Primeiro nós temos Gênesis 1:5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E aqui é interessante a gente perceber que Deus poderia ter criado tudo de uma vez, ele o dono de tudo,
ele fez tudo através da palavra, mas ele fez tudo de uma maneira planejada e organizada. E o que é interessante é que ele usava aí algo que hoje é usado no planejamento, que é o controle, que é a revisão, a análise daquilo que foi feito. Está aqui em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então nós vemos aqui o próprio Deus atuando de uma maneira extremamente programada, planejada e organizada. Temos aqui também quando Deus traz para Noé, não é, a questão da construção da arca, os cuidados que Deus traz, os detalhes que Deus traz. Isso aqui é algo realmente muito interessante. Gênesis 6:14 nos diz: faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus transmitiu a Noé a construção da arca detalhadamente, como também todos os que deveriam entrar nela. Né? Então, o tempo todo Deus diz como é que deveria ser, e o que é interessante é que ele fala aí dos espaços que deveria ter, a questão dos côvados, as medidas exatas, não é? Então não houve nada realmente assim aleatório. Veja como é interessante isso aí para você construir algo, e aqui é uma construção realmente única. Deus trouxe os detalhes e Noé efetivamente executou aquilo o que Deus planejou. Temos aqui um outro exemplo, que agora é o de Moisés, o seu sogro Jetro agora aconselhando ele: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus e declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Êxodo 18:19-22, um texto extremamente conhecido, especialmente por nós, pastores, líderes, em que efetivamente Jetro viu que aquela conduta de Moisés efetivamente iria trazer um fracasso, seria impossível ele se manter, como também manter a condução do povo daquela forma, e ele traz uma mudança assim, bem radical em relação ao que Moisés vinha fazendo, e a gente vê que, obviamente, logrou sucesso, logrou êxito aquilo que estava acontecendo. E aqui fica muito claro que houve a questão, não é? A inserção aqui da delegação de funções, não é? Para que outras pessoas pudessem atuar. Ou seja, aqui Jetro traz o ensinamento para Moisés, que Moisés ele não abre mão da sua autoridade, não é? Que muitas vezes é o temor de algumas pessoas ao delegar, mas ele, além de não abrir mão da autoridade, ele trouxe para si pessoas capazes, competentes, sinceras, corretas, e que tinham condições de atuar, não é, naquela subdivisão que foi muito interessante e certamente tirou aquela carga que, ao longo do tempo, muito provavelmente daria em fracasso para Moisés. Podemos ver aqui também, lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 14, nós podemos ver também que aqui é a questão do planejamento financeiro. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces,
e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Infelizmente, esta é uma realidade da falta de planejamento financeiro. Na verdade, nós podemos ver que a nossa cultura não tem o planejamento financeiro. Isso era algo para estar nas escolas desde o ensino fundamental, mas infelizmente não tem. Muitas vezes a pessoa vai aprender isso na pancada, não é? Mas olha que coisa interessante, na própria Bíblia Sagrada já fala sobre esse planejamento tão importante, tão necessário, que eu diria, obrigatório para a vida particular de cada um de nós, como também para os pastores, para aqueles que lideram igrejas. Então, aqui um texto bíblico já traz para a gente esta necessidade de nós termos um planejamento, tanto para a vida particular, a vida pessoal, como também para a nossa atuação como administrador, não é, da casa de Deus. O que é interessante é que continua aqui dizendo que ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Essa conclusão desse texto, para mim, ela é muito especial, porque significa também que nós precisamos de conselhos. E nós precisamos, nesse caso aqui, nós precisamos de conselhos, muitas vezes, para que a gente não sofra um fracasso final. Porque, nesse caso aqui, um rei que saísse à guerra com 10 mil homens para enfrentar outro com 20 mil homens, certamente seria derrotado e, quem sabe, até morto. Mas, ao tomar aquele conselho, ele muda de atitude e envia ali os seus embaixadores em busca de paz. Então, a Bíblia Sagrada, a maravilhosa palavra de Deus, ela tem efetivamente conselhos para tudo. Nós podemos ver aqui que tantos aspectos aqui da administração eclesiástica, a própria Bíblia Sagrada faz menção e traz aí ensinamentos realmente preciosos. Já concluindo o nosso vídeo, nós temos aqui também algo que é bom dizer, que você pode dizer, mas durante tanto tempo da minha vida, eu faço assim, faço sem planejar, faço o que vem na minha cabeça e tem dado certo. Então, existe aqui uma diferença muito clara entre eficiência e eficácia. Eficácia é quando você atinge o objetivo, você consegue o resultado, mas eficiência é aquele tipo de situação, de atitude, em que você melhora as tarefas, você melhora as etapas para atingir o seu objetivo de uma melhor forma. A eficácia, obviamente, é o que vale, vamos dizer, é o resultado que vale. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade resultadista, não é? Uma sociedade que exige de nós resultados, mas que, se nós pudermos fazer, especialmente para a casa de Deus e para a obra de Deus, de maneira melhor, por que nós não vamos fazer? E, por fim, para concluir aqui o nosso vídeo, uma mensagem da parte de Deus, que está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que nos diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Quero louvar a Deus por tua vida, por você estar comigo aqui até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e também deixe o seu comentário. Deus abençoe você, um forte abraço, em nome de Jesus.